Amém. Quem segue a nossa Rede Ruptura lá no Instagram? Ó. Vocês viram lá que hoje nós vamos voltar com a série Playlist. Quem lembra da série Playlist aí? Quem é da época da série Playlist? Quem não sabe do que se trata a série Playlist, levanta a mão. Algumas pessoas. O que é a série Playlist? A série Playlist já tem muitos anos que a gente fez a última ministração da série Playlist, que a gente fez a última temporada, né? Mas basicamente é uma série de ministrações onde nós analisamos as letras das canções que nós cantamos. Quem acha que é importante saber o que você canta aí? Então, toma cuidado com essas músicas em inglês aí que você escuta, né? Às vezes está falando um negócio nada a ver lá e você está lá, ó, uhul. Né? Então é importante nós entendermos o que nós cantamos, o que nós ministramos, né? Porque na nossa liturgia de culto, o momento de louvor e de adoração é um momento importantíssimo do culto, sim ou não? O momento em que nós adoramos, o momento em que nós nos colocamos diante da presença de Deus. Então a série Playlist é uma série para nós estudarmos algumas das canções que nós ministramos nas nossas reuniões. E a música escolhida de hoje... Eita. Deu problema no slide ali, calma. Que ufem os tambores. Alguns já sabem, né? Que viram lá. Estão conseguindo ver aí ou não? Galera que tem problema de vista aí. A música que nós escolhemos hoje é a música É Tudo Sobre Você, do Morada. Quem conhece essa música aí? Já ouviu? É aquela música lá lançada, né, pelo Morada, que se chama É Tudo Sobre Você. Obrigada, irmã Cida. Eu vou subir o monte, que muitos desistiram, vou ficar lá. Né? Todo mundo lembra aí, né? E geralmente nós estudamos a letra dessa música como um todo. Né? Nós procuramos sempre... nós já temos esse filtro, né, na nossa rede de louvor, que é o filtro de procurar músicas que tenham embasamento bíblico. Né? Porque nós não podemos cantar algo que nós não vivemos. Não é verdade? É igual você cantar... O pessoal faz a crítica, né, ao Ministério Apacentar, que fala assim: abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Aí depois ele canta: restitui, eu quero de volta o que é meu. Ele entregou tudo, agora quer restituir. Né? Mas, brincadeiras à parte, nós vamos estudar hoje essa canção. E essa canção, eu lembro da primeira vez que eu escutei ela, eu falei, que letra, né? Porque nós temos vivido, né, em meio a uma leva de músicas que muitas vezes não cantam a palavra. Né? É importante nós cantarmos a palavra. Né? A Bíblia é um livro muito rico e existem muitas canções que cantam versículos, né, que cantam a palavra de Deus. E essa música ela é muito rica nos detalhes bíblicos. Né? A cada verso que você escuta, você consegue ser levado para aquele ponto da história, né, e lembrar daquele acontecimento lá na Bíblia, né, e entender que essa música é uma música bíblica. É uma música com embasamento bíblico. Mas, vamos lá, apresentado aí o conceito do que é a série Playlist e a música que nós vamos estar estudando hoje. Vamos começar então. O primeiro verso da música, ele já fala assim, ó. Opa, passou 2. Calma. Ué, eu que vou passar? Vou fazer igual o tio L. O tio L ficou bravo porque eu entreguei isso aqui para ele. Ele não quis usar, não. Está funcionando. Funcionando. O primeiro verso diz assim: a porta da casa mais simples
que o anjo da morte não entra. Abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. A partir do versículo 7. Quem achou, diga: Senhor, eu amo a tua palavra. Quem não achou, fala: me espera aí. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 7. Diz assim: passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como os animais, e executarei juízo sobre eles, sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga, a destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Nessa ocasião, foi quando a 10ª praga caiu sobre o Egito. Quem lembra lá das 10 pragas do Egito? Né? Quem assistiu lá a novela lá do Edir Macedo? Eita, tem as mãozinhas. A 10ª praga do Egito, que foi derramada sobre o Egito, foi a morte de todos os primogênitos. Quem é primogênito aí? Primeiro filho. Eu não sou, A gente tem muito primogênito aí. Boa sorte para vocês se vocês estivessem lá no Egito nessa época. Espero que vocês fossem do povo hebreu, né? Mas os primeiros filhos dos egípcios, dos animais, dos rebanhos, o anjo da morte da parte do Senhor veio e matou todos os primogênitos. Mas as portas que tinham a marca do sangue do Cordeiro, elas receberam a redenção. Amém? E nós estamos na Páscoa, né? Quem sabe aí o que é o significado da Páscoa? As crianças aí. Jesus? Ah, parabéns. Aprenderam hoje na Rejuc isso, né? Ou não? Não? A Páscoa, né, quando Jesus veio como Cordeiro, que morreu naquela cruz, ele nos trouxe a redenção, e ele trouxe um novo significado para a Páscoa. Mas a Páscoa foi instituída aqui no Egito. Né, nessa situação, né, a Pessach, a passagem, né, aquele povo viveu aquela noite e, como o texto diz, eles já estavam prontos. Né? Lembra aí quando você tinha que estudar no outro dia de manhã, que você já dormia já com a roupa de ir para a escola, você só acordava, principalmente quando estava frio, né, você já dormia com o uniforme, só acordava assim, escovava os dentes, calçava o tênis e ia. Aquele povo, naquela noite eles estavam preparados. Com o cinto no lugar, com calçado as sandálias, preparados para sair. E eles cumpriram o mandamento do Senhor, ungindo, né, passando o sangue nos umbrais, né, das portas, nas laterais das portas. E quando o anjo da morte passou, ele não atingiu aqueles que aceitaram o sangue do Cordeiro sobre a vida deles. Amém? E trazendo para a nossa realidade, quando nós aceitamos o sangue do Cordeiro, nós passamos a ter redenção. Nós passamos a ser salvos, a ter uma nova realidade, né? A viver uma nova perspectiva. Né? Você aí,
Eu tenho certeza que quando você encontrou Jesus, a sua vida foi transformada, sim ou não? Você pode dizer que existe um antes e um depois da sua vida quando você encontrou a Cristo. Porque a nossa vida é transformada. A nossa vida, ela toma uma nova direção quando nós aceitamos o sangue do Cordeiro sobre nossas vidas. E nós diariamente precisamos lembrar desse sangue, né? E Jesus, quando ele morre naquela cruz, ele vem dar um novo significado para a festa da Páscoa. E a Páscoa passa a ser então a celebração daquele Cordeiro que foi morto para trazer a salvação. Amém? Então esse é o primeiro verso da música, né? O primeiro verso já é uma passagem bíblica. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra, que ele passa direto, que ele não encontra brecha, né? O sangue do Cordeiro, ele tapa qualquer brecha para o inimigo agir em nossas vidas. Amém? E aí o segundo verso diz assim: a nuvem que aponta o destino é a mesma que encobre... Opa, acho que passou 2, né? Passou 2. O segundo verso diz: a estrada que corre para o mar, o vento que abre o caminho é você. Amém? Abra a sua Bíblia lá no Êxodo. Nós vamos ler bastante no Êxodo aí, porque essa música, ela é uma retratação histórica da experiência do povo de Israel, e também ela traz para nós elementos para a nossa vida atual, né? Então deixa aberto aí o Êxodo, e abra a sua Bíblia lá em Êxodo 14, capítulo 14 agora. Eita, nós, perdi o Êxodo. Êxodo capítulo 13, na verdade. Não, capítulo 14 mesmo. Êxodo capítulo 14, o versículo 21. Quem achou, diga: Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim, Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, como um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram. O vento que abre o caminho, né? Tenho certeza que você conhece essa história. Quando o povo de Israel chegou ali na frente do mar, e eles estavam completamente sem saída, né? Na frente deles tinha um mar, e atrás deles tinha o exército de Faraó, né? Lá vem Faraó. Já escutaram essa música? Na frente. O Senhor é Deus. Essa música é boa, né? Depois vocês escutam lá. Eles estavam completamente sem saída, né? E aí um forte vento soprou, né? E abriu um caminho no meio do mar. Abriu um caminho para aquele povo passar, né? No meio do mar. Quem já foi no mar aí? É água, né, gente? Você olha assim, você perde de vista aquele tanto de água, e simplesmente um vento soprou da parte de Deus e aquele mar se abriu. Aquele mar se abriu, né? E trazendo para a nossa realidade, né? Isso quer dizer que quando nós estamos sem saída, quando nós estamos encurralados, ou quando nós estamos no sentido sem uma resposta, sem uma direção, creia que o mar vai abrir sobre a sua vida. Amém? O mar vai se abrir, um vento vai soprar e Deus vai te mostrar a estrada, Deus vai te mostrar a direção. Você crê nisso? Nós precisamos ter fé nesse Deus. Nós precisamos ter fé que esse mesmo Deus que abriu o mar, que abriu o caminho, é o mesmo Deus que nos guia. É o mesmo Deus que nos sustenta. É o mesmo Deus que na hora da dificuldade, é o mesmo Deus que na hora do aperto, Ele vai abrir o mar para nós passarmos. Amém? Ele vai abrir o mar. Não importa qual seja o problema, não importa qual seja a situação, mas nós precisamos confiar nele. Nós precisamos confiar nele.
E eu pergunto a você, você tem confiado em Deus, mesmo nos momentos quando você se sente cercado? Mesmo nos momentos em que você não vê uma saída, né, você não vê uma direção, você tem confiado em Deus? Nós precisamos confiar nele, porque ele é o vento que abre o caminho e nos mostra a direção em meio às lutas. Amém? Então, quando nós nos sentirmos sem direção, sem solução, nós devemos clamar a ele. Nós devemos clamar a ele, porque é ele que abre o caminho para nós passarmos. Amém? E a música continua, e o outro verso diz assim... Eita, parou. Pode controlar daí, eu deixo você trabalhar um pouquinho. Problemas técnicos aqui. Aí. O próximo verso diz assim: a nuvem que aponta o destino é a mesma que encobre o passado. Abra lá sua Bíblia no Êxodo capítulo 13, né? Você já está no Êxodo 14 aí. Volte uma página, ou então, às vezes na mesma página aí, dá para você ver o Êxodo 13. Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22. Diz assim: durante o dia o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. A nuvem que nos aponta o destino. Aquele povo era literalmente guiado por Deus, né? Eles eram literalmente guiados por Deus. Eles seguiam aquela nuvem, né? Existia uma nuvem que protegia eles do sol, porque eles estavam no meio do deserto. Alguém já foi num deserto aí? Não, né? Ainda não. Oi? Tem um cara do Piauí aqui, né? Que quase, mas não é um deserto. O sol, né, durante o dia no deserto, ele é extremamente quente, assim como a noite ela é extremamente fria. Então Deus providenciou uma coluna, né, uma nuvem, para proteger aquele povo do sol, e também uma coluna de fogo para proteger aquele povo do frio, e também para direcionar o povo, né? Se você ler o texto de Êxodo, você vai ver que os israelitas seguiam a nuvem. E quando a nuvem se movimentava, eles levantavam o acampamento e seguiam a nuvem. E aí quando a nuvem parava, então eles paravam e montavam o acampamento deles ali naquele lugar. E o que nós trazemos para a nossa realidade hoje? Nós temos seguido a nuvem, que é o Senhor Jesus? Ou será que nós temos andado pelo nosso próprio rumo? Será que nós temos olhado para qualquer direção e temos ido? Ou nós temos seguido a nuvem que nos aponta o destino? Naquela ocasião, meio que o povo não tinha muita escolha, porque era um deserto. E se eles saíssem da nuvem, eles iriam morrer por causa das condições climáticas. Então eles tinham que seguir aquela nuvem que apontava o destino. Mas aquela nuvem, ela encobria o passado daquele povo. Como assim? Aquela nuvem estava levando aquele povo para uma nova vida. Aquela nuvem estava levando aquele povo de uma vida de escravidão, 400 anos de escravidão no Egito. Não é isso, pastor? Mais ou menos? Oi? 430 anos aproximadamente de escravidão no Egito, sofrendo, né? Escravo, é escravo, né? Hoje em dia a gente brinca, né, de trabalho escravo, de falar assim, nossa, sou escravo lá na empresa, mas escravo é uma realidade totalmente diferente. É alguém sem liberdade,
é alguém que é privado de coisas básicas. E aquele povo vivia naquelas condições. E aquela nuvem estava apagando o passado daquele povo, estava dando a eles uma nova realidade. Alguma semelhança com a sua vida? Sim ou não? Quando Jesus apagou aquele passado, aquele seu velho eu, que você achava que estava arrasando na época, né? Mas depois que você encontrou Jesus, você falou assim: meu Deus do céu, misericórdia, como eu estava vivendo a minha vida. E essa nuvem, ela encobre esse passado, e ela nos leva para um novo destino. Ela nos leva para um novo futuro. Um futuro que, como a palavra diz, é maior do que aquilo que a gente pode imaginar, é melhor do que os nossos melhores sonhos, porque o que Deus tem para nós é melhor. Amém? Mas nós precisamos seguir essa nuvem. Nós precisamos nos submeter a essa nuvem e a seguir na direção que essa nuvem vai, para que a nossa vida esteja alinhada com a vontade de Deus, para que a nossa vida esteja, para que nós estejamos no lugar onde Deus quer que nós estejamos e na hora certa. Amém? Porque Ele sabe de todas as coisas. Amém? Quantos estão entendendo? Amém? E a música continua, né? E o próximo verso diz assim: o pão que sacia a fome e a rocha que mata a minha sede. Duas ocasiões de provisão que o povo de Israel viveu. Quer ver? Ó, vamos ler lá o primeiro Êxodo capítulo 16. Deixa o Êxodo aberto aí. Êxodo no capítulo 16. Os versículos 14 e 15. Quem achou, diga: Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim: depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a se perguntar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabemos do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Assim, ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Né? O pão que sacia a nossa fome, né? Naquela ocasião, foi o maná que Deus liberou sobre aquele povo, para matar, para saciar a fome daquele povo. Né? No sábado passado, eu comentei, né, com quem estava aqui, que a gente morou numa casa que simplesmente caía um pão do céu. Né? Simplesmente, todo dia de manhã, um pão caía do céu. Literalmente, um pão voava do céu. Né? Era, na verdade, um entregador, né, da padaria, que entregava o pão lá. A gente acreditava que o antigo dono da casa tinha um convênio com essa padaria e ele se mudou e esqueceu de cancelar esse convênio. Ninguém falou nada, a gente simplesmente acordava, ia lá fora, pegava o pão, era aquelas bisnagonas de pão assim, ó. Pegava o pão, não colocava debaixo do braço não, tá? Pegava, comia aquele pão, um pão que caía do céu, a provisão diária, o alimento diário, né? Deus, Ele é o nosso pão, né? E depois lá em João capítulo 6, né, versículos, acho que do 31 ao 35, Jesus vai falar que Ele é o pão da vida. Ele é o pão, Ele é o nosso alimento, Ele é o pão que sacia a nossa fome, né? Você pode comer o pão mais gostoso que tiver, que vai saciar apenas a sua fome física. Qual que é o pão mais gostoso para você? Pão doce? De Alagoas, daqui não serve. Qual mais? Pão de cebola. Pão de cebola, top. O que mais? Hã? Pão de queijo? Esse é mineiro, hein? mineiro raiz aqui. Pão normal? Aquele pão de sal? Pão francês? Você gosta? Com manteiga, com maionese ou com requeijão?
Com manteiga, né? Quentinho assim com manteiga, ó. A manteiga até derrete assim, você, nossa, um cafezinho. Tô com fome, né? Você pode ver aí. Mas Jesus fala que Ele é o pão da vida. É Ele quem sacia a nossa fome. Nós podemos até saciar a nossa fome física, mas a nossa fome espiritual, ela só é saciada por Jesus. Ela só é saciada por Jesus. E nós falamos na semana passada a importância de diariamente comer desse pão. Aquele povo, eles não podiam guardar o pão, né? Certa ocasião, um lá foi dar uma desperto, guardou aquele maná, né? Falou assim, todo dia eu tenho que ir lá buscar esse maná, eu vou guardar. Hoje eu vou pegar uma porção para hoje e para amanhã. E aí, quando chegou outro dia, aquele maná estava podre. Né? Diz a palavra que tinha apodrecido aquele maná. Porque o pão do céu é uma porção diária. Né? E é por isso que nós temos que buscar fazer o nosso devocional diário. Todos os dias buscar um pouco do pão. Todos os dias buscar um pouco de alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. Amém? Estão entendendo? E Jesus é esse pão do céu, né? O Deus Emanuel. Tem até uma música, né? Jesus é o pão que sacia a nossa sede, a nossa fome, né? Quer dizer. E a outra ocasião foi quando Deus fez sair água da rocha. Êxodo capítulo 17. Uma página aí para frente, provavelmente. Êxodo no capítulo 17, a partir do versículo 3, diz assim: Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: Por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei a este povo? Então, estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera, no alto da rocha, no monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: O Senhor está entre nós ou não? Nessa ocasião, Deus fez sair água de uma rocha. Alguém já viu sair água de uma pedra? Não. Existem as nascentes, né, dos rios, mas, né, é um processo um pouco diferente. Naquela ocasião era uma rocha maciça, seca, e aí o povo começou a reclamar com Moisés. O povo falou assim: para que você trouxe nós para cá? Foi para a gente morrer, né? Porque está todo mundo com sede, nós já estamos com fome. E aí Deus falou assim: então vai lá, Moisés. Pega o seu cajado, dá uma cacetada na pedra lá, que vai sair água para o povo beber. E aí Moisés foi lá, bateu na rocha e saiu água daquela rocha. E o povo pôde matar a sua sede. E tinha que ser uma fonte bem grande, viu, gente? Porque era muita gente. Né? E aí o povo pôde matar a sua sede. Esses versos, né, o pão que sacia a nossa fome e a rocha que mata a nossa sede, nos fala a respeito da provisão de Deus sobre nossas vidas. Quem tem experimentado a provisão de Deus aí? Diga: Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é boníssimo. Deus é um Deus que nos traz a provisão. Ele é um Deus que nos sustenta. Ele é um Deus que, mesmo diante das crises, né, nos últimos 2 anos nós vivemos uma grande crise no mundo inteiro, né, onde muitas pessoas estão sofrendo com falta de alimentos, com falta de empregos, mas o Senhor tem nos sustentado. Oi?
Você provou ontem, né? Tá fresquinho aí. O sabor do pão, né? E da água tá fresquinho aí. Ó, 10 minutos depois da oração, ela experimentou o milagre, amém? Depois conta esse testemunho para nós. Deus, ele é um Deus que provê. Deus, ele é um Deus que sustenta. Deus é um Deus que não nos deixa desamparado. Agora, cutuca quem está do seu lado assim. Não quer dizer que você vai ter tudo que você quer. Mas você vai ter tudo o que você precisa. Às vezes você está querendo muito alguma coisa, mas Deus sabe que você não precisa daquilo agora. Deus sabe que você não precisa daquilo naquele momento. Mas Deus é um Deus que nos sustenta. E aí, né, trazendo a experiência do povo hebreu, Deus mandou também carne para eles comerem, né? Além do pão, Deus mandou carne para eles comer, né? Se tivesse alguém lá que falasse, Deus, o Senhor mandou o carboidrato aí, manda a proteína para nós também, né? Nós somos fitness, precisa de proteína. Aí Deus mandou a carne para eles comerem. Deus, ele é um Deus que nos sustenta. Amém? Amém? Amém. E a canção continua e ela entra na ponte, né? Que é uma ligação para entrar no refrão. E ela diz assim: mais perto da morte, mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Nessa ocasião, já se começa um retrato histórico de quando o povo chega no Monte Sinai. Quem lembra lá dessa ocasião? O povo chega no Monte Sinai e aí Deus dá um aviso de que iria se encontrar com aquele povo para entregar para eles os 10 mandamentos. E aí essa experiência, vamos abrir lá em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 19. Se você achou, diga: Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim: E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco para que não morramos, né? O verso diz: mais perto do monte, é o 18, né, que eu queria ler. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados e ficaram à distância, né? O 18, na verdade. Naquela ocasião, o povo chegou no pé do Monte Sinai e aí a palavra diz que o peso da glória de Deus foi muito forte naquele lugar. E aí começaram a vir trovões, né? O monte começou a fumegar, né? A sair fogo, literalmente. E aquele povo, então, agora se viu assustado com a grandeza daquele Deus. Assustado com a soberania daquele Deus, né? Deus se fez presente ali naquele monte, manifestou um pouco da sua glória para aquele povo. E aquele povo, né, como diz o verso, eles ficaram espantados. Eles ficaram espantados com o peso da glória de Deus. Né? Porque... e eu fico pensando assim, nossa, mas por que eles se espantaram? Né? Porque eles já tinham visto muita coisa, sim ou não? Eles viram as pragas lá no Egito, né, coisas extraordinárias acontecendo. Eles viram um mar se abrir na frente deles e eles passarem a seco. Eles viram a provisão de Deus, né, com as nuvens, com o pão, né, com a água.
Mas nesse momento em que Deus manifestou a glória, eles se espantaram. Eles se assustaram, né? Tamanho era o peso da glória de Deus. E hoje nós temos visto pessoas que não têm valorizado o peso dessa glória. Muitas pessoas que têm vivido uma vida sem se ligar que existe um Deus que Ele é justo. Né? Hoje nós vivemos uma leva aí de cristãos, né, que eu preciso ser cristão só aqui dentro, só no meu coração. Jesus olha só o coração, né? Eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso congregar, eu só preciso orar de vez em quando, né, para me sentir bem, para eu ficar feliz. Deus, Ele é um Deus majestoso. Ele é um Deus grandioso e Ele precisa ser reverenciado como tal. E naquela situação o povo experimentou o peso da glória de Deus. E aí aquele povo se assustou, e no próximo verso, né, vai dizer que quanto mais perto da glória, é mais perto da morte. Por quê? Abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 19. Aliás, já está aberto aí em Êxodo, né? Vamos lá no capítulo 19. A partir do versículo 12, diz assim: estabeleça limites em torno do monte. Isso aqui é Deus falando, viu, para Moisés. É Deus dando instruções para Moisés. E Deus diz assim: estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir no monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Versículo 12. Então, dá uma pausa aí, né? Vamos só entender o que aconteceu aqui. Deus falou para Moisés: olha, você vai colocar um cercado lá no monte e o povo não vai poder passar, porque a minha glória vai estar lá naquele lugar. E quem passar vai morrer. Quem pisar vai morrer. Mas muita gente não se atenta a esse versículo 13. O versículo 13 diz assim, olha: ele será apedrejado ou morto a flechadas, ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Ponto. Aí o final do versículo diz assim: somente quando a corneta soar, um toque longo, eles poderão subir no monte. Então o povo não foi totalmente proibido de experimentar a glória de Deus. Só existia uma organização. Existia um tempo em que Moisés iria subir, mas quando o povo escutasse o toque de uma trombeta, de um sinal específico, eles poderiam subir. Mas até então, quanto mais perto do monte eles estavam mais perto da morte. Porque existia o tempo específico, que Deus falou assim: olha, você sobe primeiro e ninguém mais vai poder subir. Quem subir vai ser morto. Vocês dá flechada, não sei como vocês vão matar não, mas mata. Animal, né, pessoa, qualquer um que tentar subir, que ainda não for a hora, você mata. Mas o final do versículo 13 diz: quando tocar as trombetas, um toque longo da trombeta, aí sim o povo poderia subir, para experimentar da glória de Deus. E aí o verso continua assim: o medo quer me parar. Por que o medo quer me parar? Porque lá no Êxodo capítulo 20, versículos do 19 ao 21, vai dizer que quando a trombeta soou, vamos ler lá, Êxodo capítulo 20, versículo 19, a partir do versículo 18 de novo, vamos ler o 18 de novo, diz assim: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e de quê? Do som da trombeta. E do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados e ficaram à distância. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que nós não morramos. O medo parou aquele povo. A ordem era:
Quando tocar a trombeta, o povo pode subir. Quando tocar a trombeta, o povo pode subir para experimentar essa glória. Mas a Bíblia diz que quando tocou a trombeta, aquele povo foi paralisado pelo medo. Aquele povo foi paralisado pelo medo. E quantas vezes Deus tem tocado trombetas, Deus tem nos chamado para viver experiências extraordinárias, mas o medo tem nos parado. Diga misericórdia. O medo de, o que vão pensar, o medo de, o que vão falar de mim, o medo de, eu não estou capacitado, eu não estou pronto, eu não sou digno, eu não mereço. O medo paralisou aquele povo de experimentar a glória de Deus. Você já pensou? É muito fácil a gente falar agora, né, que a história toda já passou, mas se eu tivesse lá nessa hora, na hora que tocasse a trombeta, eu ia sair correndo. Liberou, galera. Liberou, vão subir. Mas o medo paralisou aquele povo. O medo impediu eles de viver experiências extraordinárias. Cutuca aí quem está do seu lado e diga assim: não deixe o medo te paralisar. E aí entra em mais um verso, que é uma continuação, né, desse verso, né, que diz: o medo... o slide. E aí, nessa ocasião, até aquele verso passado, era um relato histórico, né? E agora a música entra numa questão mais pessoal, né? A música entra mais para uma retratação dos nossos dias. E aí, o autor da música diz assim: então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Que foi justamente o texto que a gente leu. Na hora que tocou a trombeta, que estava liberado para o povo subir para experimentar aquela glória, o povo falou assim: não, Moisés, nós não vamos querer ir não. Vai lá você fala por nós, você seja o nosso porta-voz, porque nós estamos com medo de experimentar esse Deus. Então o autor dessa canção, nessa hora, ele nos convida para nós tirarmos tudo aquilo que nos impede de viver essas experiências com Deus. Seja a vergonha, seja o medo, seja o preconceito, qualquer coisa, ele nos convida a tirar isso, para que nós adentremos, subamos no monte e experimentemos a glória de Deus. Amém? E aí, ele vai entrar no refrão, né? E o refrão diz assim, ele me faz entender, né, que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. Naquela ocasião que aquele povo chegou naquele monte e estava uma tempestade, trovões, eles entenderam que aquilo era o agir de Deus. Aquilo era o agir de Deus. Né? E trazendo isso para a nossa realidade, como o nome da canção diz, é tudo sobre Ele. Ele está no controle de todas as coisas. O vento forte, a chuva forte, né? Por mais que, quando nós falamos de tempestade, você pensa numa coisa boa ou numa coisa ruim? Ruim, né? Imagina uma tempestade, uma chuva forte, né? Eu lembro, foi ano passado, né, que deu aquela tempestade de areia, né? E aí ficou tudo escuro, aquela coisa, né? E você fica meio assim, meu Deus, o que está acontecendo? Até os momentos mais difíceis da sua vida, até os momentos mais, entre muitas aspas, sombrios da sua vida, é Deus te provando. É Deus te permitindo ser testado. É Deus te permitindo ser moldado. É Deus agindo sobre a sua vida, porque é tudo sobre Ele.
É tudo sobre Ele. Né? Até as mais terríveis dificuldades fazem parte do plano de Deus para a minha e para a sua vida. Amém? E aí, o refrão diz ainda assim: o refrão diz: a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Ele é o Deus que abre as portas, mas é o Deus que também fecha as portas. Né? E isso aqui nós trazemos mais uma vez para a nossa realidade de sermos guiados por Deus. Né? De entendermos que a todo momento Ele está nos direcionando. Ele está abrindo portas para nós passarmos, mas Ele também está fechando portas para nós não nos desviarmos do caminho. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Né? Eclesiastes capítulo 3 diz que debaixo do céu tudo tem o seu tempo de acontecer. Tudo tem o seu propósito debaixo do céu. Então, aquela porta que se fechou para você, ou aquela oportunidade única que se abriu para você, é Deus revelando o seu poder na minha e na sua vida. É Deus mostrando que Ele é um Deus poderoso. Que Ele é um Deus grandioso. Mostrando que Ele é um Deus que cuida de nós. Né? Que se importa conosco. E muitas vezes quando uma porta se fecha, a gente fica triste, sim ou não? Quando você queria muito alguma coisa e de repente aquilo não dá certo, aquilo não vai para frente, e a gente fica assim, nossa, mas queria tanto. Mas é Deus cuidando de nós. É Deus preparando um caminho melhor para mim e para você. Amém? Amém? Estão entendendo? E aí, já partindo para os últimos versos, né, da canção, ele diz assim: eu vou subir um monte que muitos desistiram, e eu vou ficar lá até te encontrar. Como eu falei, né, nessa parte da canção, ele sai de uma retratação histórica para se colocar na história. E ele fala justamente o que eu falei, ele fala assim, olha, se eu tivesse lá quando tocasse a trombeta, eu ia subir naquele monte. Eu ia subir naquele monte para me encontrar com Deus. Mas ele deixa um alerta, ele fala assim, olha, muitos desistiram. Você conhece alguém que já desistiu da caminhada cristã? Sim ou não? Infelizmente eu conheço muitas pessoas que desistiram da caminhada cristã. Porque não é uma trajetória fácil, né? Sim ou não? Não é fácil. Viver os desafios da vida cristã. Né? O próprio Jesus fala, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Não vai ser fácil. Não vai ser mamão com açúcar. E muitas pessoas desistem de encarar esses desafios. Mas nós, porém, não somos daqueles que desistem, nem daqueles que retrocedem, amém? Somos daqueles que prosseguem para o alvo. Nós temos que a cada dia subir esse monte. Nós não podemos desistir. Todo dia é um novo desafio, mas nós estamos lá para vencer. Nós estamos lá para encarar esse desafio, para viver coisas extraordinárias. E aí ele diz, eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Pés firmados na rocha. Pés firmados numa rocha, né? E esse versículo nos fala também da persistência, né? Da perseverança. Fala que nos fala sobre a perseverança em buscar o Evangelho. Né? Existe um texto que diz que nós precisamos conhecer, mas também nós precisamos
prosseguir em conhecer a Deus. Esse prosseguir em conhecer a Deus é que a cada dia nós temos algo novo, nós temos um desafio novo e nós precisamos ficar lá até nos encontrarmos com Deus. Então, até o final, até o grande dia, como nós cantamos, nós precisamos continuar subindo esse monte. Nós precisamos continuar e permanecer, subir esse monte, encarando os desafios para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então essa canção, ela nos traz dois temas principais. O primeiro é a soberania de Deus e que todas as coisas estão debaixo do controle dele. E a segunda é que nós precisamos buscar todos os dias uma intimidade cada vez maior com esse Deus. A cada dia nós precisamos buscar um novo nível de intimidade com esse Deus. Amém? Quantos entenderam?